Pela linha telefônica, nós temos o ex-governador de Sergipe, Belivaldo Chagas. É o nosso entrevistado a partir de agora. Exclusiva Jornal da Fã. Entrevista. Meu caro Belivaldo Chagas, ou segundo Giovanna Antonelli, seu Belinho. Bom dia. Bom dia. Você já começa tirando onda, né? Bom dia, meu prezado. Como é que vai? Bom dia a você e seus ouvintes. Repercutiu bastante esse vídeo. Gostou do carinho, Belivaldo? Isso é sempre bom. Ser tratado com carinho não faz mal a ninguém, né? Não faz mal a ninguém, faz mesmo não. Tratar com carinho também. Mas, meu caro Belivaldo Chagas, uma notícia ontem Pois que não, meu amigo. mexeu com o cenário aqui de Aracaju. Depois de não sei quantos anos, Belivaldo agora transfere o título para a capital, é isso mesmo? Verdade, verdade. É público e notório de que no tabuleiro político aí eu recebi um convite da deputada Iandra, pré-candidata a prefeita de Aracaju, para ser candidata a vice na chapa dela. E eu fiquei de pensar, e continuo pensando, estamos conversando. E que para que você possa ser candidato, você primeiro tem que ser eleitor. O título, portanto, eu tenho. E esse título eu precisava transferir para Aracaju, já que o meu título sempre foi de Simão Dias. E era necessário, né, tomar essa providência, porque há prazo estabelecido por lei. Então, esse primeiro passo já foi dado. E vamos continuar conversando, vamos continuar dialogando, né? O que foi posto foi exatamente em função da experiência que adquiri no decorrer dos quase 64 anos, já que estarei completando 64 anos agora em abril. Né? Então, essa experiência acumulada, né, nos mais diversos cargos em que assumi, de deputado estadual, de vice-governador, de governador, de secretário de Estado, de presidente da imprensa oficial, não ficasse simplesmente dormindo em berço esplêndido, né, pudesse ser colocado à disposição da população de Aracaju. Então, estamos pensando e já tomei essa atitude sim, de transferir o título aqui para Aracaju. Ô, Belivaldo, ontem conversando aqui internamente, em uma reunião protocolar mesmo nossa, Wagner Santana lembrava, fez uma memória de que quando você saiu do governo, você disse que estaria se aposentando. Depois disse que estava no banco de reserva, depois disse que estava à disposição, depois voltou para o banco de reservas, cogitou-se pré-candidatura aqui em Aracaju, Simão Dias, e agora coloca o nome de volta no cenário. Explica para Wagner Santana esse roteiro todo aí, Belivaldo. A gente toma atitudes, mas às vezes é provocado, até mesmo porque nós estamos vivos, né? Então eu fiz um governo que todo mundo sabe como foi, na minha avaliação, com resultados positivos, apesar das dificuldades enfrentadas, que não convém mais aqui estar citando. Afinal de contas, o que importa são os resultados e eles são também públicos e notórios. Ainda hoje temos resultados positivos da ação do nosso governo, já que entregamos um governo extremamente organizado, né? Conseguimos colocar as finanças em ordem e isso fez com que o atual governador, o Fábio, pudesse estar tocando o governo da forma que ele vem tocando. Então, as pessoas lembram disso e insistem de que, Belivaldo, você vai fazer 64 anos. Você tem exemplos aí de pessoas com mais idade na atividade política. E eu insistindo também em dizer, confesso que, rapaz, o meu desejo quando deixei o governo foi de que realmente eu ficasse quieto no meu canto. Mas aí vem de novo a insistência, rapaz, você tem uma experiência, você pode colaborar, você pode fazer isso, você pode... E a gente fica repensando, né? Conversando como diz o ditado, né? Com os próprios botões, ouvindo amigos, ouvindo pessoas experientes. Você tem uma grande parcela das pessoas com quem eu tenho conversado que entendem de que eu deveria, sim, né, contribuir, continuar contribuindo. Outras dizem que você podia parar, enfim, e na dúvida a gente vai conversando. Se tiver que tomar atitude de ser de novo candidato numa chapa com a Iandra, farei isso em função da experiência que adquiri e da necessidade de continuar contribuindo, né? É só por aí, mas nem outro motivo me moveria a não ser o da contribuição em função da experiência que adquiri no decorrer de todos esses anos de atividade política e administrativa. O ex-deputado André Moura, em entrevista aqui ao Jornal da Fã ontem,
colocou um pouco dessa construção que foi feita com o Belivaldo, citou aquilo que você já acabou de referendar, os resultados da sua gestão, mas fez memória também de que a chegada dele ao agrupamento se deu por meio de seu convite e também do gesto feito por ele e pela deputada Iandra de protocolarem a você um pré-apoio caso você definisse uma pré-candidatura aqui em Aracaju. O quanto que esses fatos foram importantes para a sua decisão, Belivaldo? Veja, olha, é fato. Num determinado momento, e colocado pela imprensa, é bom que a gente coloque isso, colocado pela imprensa, em nenhum momento lá atrás eu manifestei interesse em ser candidato a prefeito de Aracaju. Mas, de repente, surgiu, né, na imprensa, comentário de A, comentário de B, um amigo que a imprensa dizia isso, enfim, e que Belivaldo poderia ser o nome de consenso. Mas eu entendi que não fui, digamos assim, bem recebido por alguns membros do nosso bloco político, né? Não houve aquela receptividade, não houve aquela atenção de que, Belivaldo, você realmente pode ser o nome. E eu me sentindo, digamos assim, até certo ponto, excluído, né, porque poderia estar me dando apoio num determinado momento, e sem querer atrapalhar, porque o meu objetivo não é atrapalhar. Eu sempre disse o seguinte, se for para contribuir, eu posso... Exclusiva! Atividade política. Né? Se for para contribuir, a gente retoma a atividade política. Para atrapalhar, eu não quero, de maneira alguma. E quando eu senti que poderia estar atrapalhando, estou fora. Quem quiser que resolva as suas questões de ordem política. E fui sim procurado lá em Simão Dias, né, por André, e conversamos com o André, conversamos com o Iandro, e conversamos com vários amigos, e ele me fez essa pergunta, e afinal de contas, você fica no banco de reserva, você pretende, não pretende? Não, eu estou fora. Eu agora vou para o camarote assistir a banda passar. Eu não vou querer criar problema para ninguém. E recuei. E é fato, sim, que insistentemente o Marival Santana me convidou para que eu fosse candidato a prefeito de Simão Dias e eu insistentemente disse a ele que não tinha interesse, mas que até o mês de janeiro daria resposta a ele, se seria ou não candidato a prefeito de Simão Dias. E chegou o mês de janeiro, eu disse, Marival, toque o barco, conforme conversamos, sempre lhe incentivei, vou incentivando, vamos continuar juntos, você vai ser o candidato do nosso bloco. Está posta a candidatura, portanto, a pré-candidatura de Marival Santana a prefeito de Simão Dias. E aí, mais recentemente, que é exatamente o motivo do nosso assunto aqui agora, recebi esse convite, né, que muito me honrou, de Iandra. E eu pedi um tempo, eu pedi para pensar, eu pedi para ouvir as pessoas. E tenho ouvido, sim, Belivaldo, você tem ainda como contribuir. Pense, repense, vamos pensar. E como para pensar também tem que agir, a primeira atitude foi transferir o título para Aracaju. Mas tivemos conversas, ele foi extremamente correto comigo. Se você quiser manter a sua pré-candidatura a prefeito de Aracaju, o União Brasil vai lhe apoiar. Foi assim, sem esconder nada, sem arrodear com nada, sem problema nenhum. E eu lá atrás disse, bom, eu não lancei candidatura e, portanto, não estou retirando candidatura. Eu apenas estou dizendo o seguinte, eu vou fazer com que deixe de tratar desse assunto em Aracaju, com o meu nome, e em algumas entrevistas concedi, eu estou fora, não vou mais discutir isso. Mas nós estamos em movimento constante e as coisas acabam acontecendo. E está aí essa discussão para que a gente possa avaliar, tem todo o tempo do mundo para que eu decida se aceitarei o convite ou não. Tá aí, portanto, Belivaldo Chagas, na sua primeira entrevista, após transferir o título aqui para Aracaju. Exclusiva. Confirmando que está pensando na possibilidade de ser vice de Iandra. Antônio Cardoso traz recadinhos pra gente continuar a entrevista já com Belivaldo Chagas. Exato, Narciso. Nós falamos em nome de Alto Padrão, empresa especializada em fachadas de vidro e esquadrias de alumínio de alta performance associada à ABNT e Associação Nacional de Fabricantes de Esquadrias de Alumínio, que garante aos seus clientes produtos seguros e de altíssima qualidade. O Alto Padrão utiliza as mais modernas técnicas de fabricação e as melhores matérias-primas na construção de seus produtos. Em parceria com profissionais mais capacitados do país, a Alto Padrão é uma das maiores empresas do Nordeste em seu segmento. É Sergipe bem representado. Leve a Alto Padrão para a sua obra e fique tranquilo. Alto Padrão, o nome já diz tudo. Telefone 999860986.
O Banese tem uma grande novidade para os servidores estaduais do magistério. Já está disponível em todos os canais de autoatendimento e nas agências do banco a antecipação do abono magistério relativo aos anos 2024 e 2025. É possível adiantar até 80% dos valores a receber sem comprometer a margem consignável, com até 23 meses para pagar. Solicite já o seu nos caixas eletrônicos, aplicativo Internet Bank ou visite uma agência Banese para ter crédito rápido e sem complicação. Crédito sujeito a análise e aprovação. Meu caro Belivaldo Chagas, você é presidente do PSD. O PSD dialoga um apoio ao candidato apoiado por Edivaldo Nogueira. Tem uma informação de bastidores de que Belivaldo poderia estar de malas prontas para deixar o PSD e se filiar ao Podemos. Sobre essas especulações, o que é que procede e o que é que não procede? Essa é o que eu chamaria de segunda etapa desse processo de entendimento com Iandra, né? Para mim, se dissesse o seguinte, bom, eu vou aceitar ser candidato a vice. O melhor cenário seria ser candidato a vice pelo PSD. Ocorre que o PSD, num momento, tem uma pré-candidata a prefeita, que é a deputada Catarina. Nós estamos com uma movimentação política muito intensa em Aracaju. Só no nosso agrupamento político, podemos citar aí, me ajude, salvo engano, 5 nomes, né? 5 nomes. Pré-candidatos. A própria Iandra, Catarina. a prefeita. Mais recentemente, tivemos aí o lançamento da pré-candidatura de Fabiano Oliveira, Catarina Feitosa, Luiz Roberto... E Fabiano Oliveira. Quem mais? Fabiano Oliveira. Não, e Daniele. Daniele e Fabiano, então são 6. Fabiano Fabiano eu já citei. Vamos lá, vamos repetir. Repita. Iandra, Isso. Fabiano, Certo. Catarina, Certo. Daniele, Certo. Luiz Roberto. Perfeito. Não é isso? É isso. 5 pré-candidatos. Olha, num agrupamento político. É muita pulverização. É muito complicado. Você vê na oposição hoje algumas pré-candidaturas lançadas, e não vem um caso a gente citar. Vamos tratar do assunto interno, vamos tratar do assunto da nossa casa. Então, são 5 pré-candidatos. O que vai prevalecer, o que está posto hoje, e que entendo como um fato mais do que concretizado, é de que a pré-candidatura de Iandra, ela vai existir e ponto. É o que eu tenho conversado com ela, e isso não vejo nenhuma sinalização de voltar atrás. Tanto que me fora feito o convite para que eu pudesse ser o candidato a vice. Você veja que não me consta que nas outras pré-candidaturas alguém já tenha tratado da questão relacionada a vice, que normalmente se resolve ao apagar das luzes. E, aliás, ninguém entende de vice mais do que eu, já que fui 2 vezes candidato a vice-governador e vi como foi que o processo aconteceu. Eu dormia candidato, pré-candidato a vice-governador, e acordava cortado da pré-candidatura, e o dia todo seguia com discussões, muitas das vezes pesadas. Então, sei como aconteceu. Então, a candidatura dela hoje é uma decisão tomada por ela e pelo partido, de que ela realmente será candidata, hoje é pré-candidata, portanto, será candidata a prefeita de Aracaju. Né? Então, estou no PSD. Repito, o melhor cenário seria uma pré-candidatura a ser anunciada de vice-prefeito pelo PSD. Mas, já que existe essa pré-candidatura, eu preciso tomar uma segunda decisão. Se eu continuo no PSD, isso pode significar que eu estaria inviabilizando qualquer possibilidade de ser um pré-candidato a vice, já que o partido tem dito que tem uma candidata. A deputada Catarina tem se posicionado como uma pré-candidata. Então, para que eu, de repente, me torne um pré-candidato a prefeito, eu preciso buscar outra agremiação. E estamos conversando sobre isso. Tive uma conversa, vou chamar, já que o assunto é de pré, digamos assim, tive uma pré-conversa, né, com o governador, que tem como líder maior desse processo, né? Coloquei para ele que o convite existiu e que eu estava pensando que, portanto, dentro de um prazo legal, que é até o final do mês, eu preciso decidir se continuo no PSD ou se buscaria outro caminho. Meu caro Belivaldo Chagas, vou lhe fazer minhas últimas 3 colocações para conseguir entender um pouco esse cenário. Por exemplo, por que não um apoio à pré-candidatura de Catarina?
Bom, eu fui convidado para ser candidato a vice. Se eu aceito, automaticamente eu saio. Se eu não aceito, eu estarei apoiando, portanto, a candidatura de Catarina. Lá atrás, eu fui citado como um possível candidato, como um pré-candidato, como um candidato que poderia surgir para... Porque com 5 candidaturas, meu amigo, o que eu desejo de coração é que se resolva lá na frente e que não fique, portanto, né, sequelas para o pós-eleição. Não custa nada relembrar de que quando eu estava governador, recebi em nosso gabinete, à época, o PT, que desejou lançar e que me expressou naquele momento que tinha desejo de lançar uma candidatura a prefeito pelo PT. Até onde eu pude agir, eu agi, até onde eu pude dialogar, eu dialoguei, pedindo que não acontecesse isso para que não tivéssemos sequela no futuro. A resposta todo mundo conhece. Acabou que o PT rompeu com o agrupamento e teve candidato próprio a governo. Tudo isso por conta das sequelas que deixaram, que passado a existir a partir da eleição de 4 anos atrás para prefeito de Aracaju. Temos hoje, como acabamos de comentar, 5 pré-candidaturas. Um direito legal. Ninguém tem direito de impedir. Até mesmo porque eu entendo que está sendo até incentivada, né, ao lançamento de pré-candidaturas outras. Nas pré-candidaturas mais recentes, a gente tem tido, inclusive, a presença do governador, a presença do prefeito. Eu estive presente, né, na filiação de Daniele Garcia ao MDB, que também é uma pré-candidata. Então, há um certo incentivo. Espero que lá na frente, com sabedoria, né, a quem tiver que recuar, recue, sem que fique qualquer tipo de sequela. Então, é natural, e seria realmente o caminho natural, de Belivaldo apoiar a pré-candidatura de Ianda. Mas eu não fui convidado pelo PSD para ser candidato para ser pré-candidato a prefeito, e quando tive meu nome lançado, né, pela imprensa, vou discutir, ou falado, enfim, o melhor que querer colocar, eu acabei recuando e também ninguém veio me pedir para dizer assim, Belivaldo, não recue não, continue. Faltou naquele momento uma declaração de apoio de Catarina a Belivaldo? Não, Catarina não necessariamente. Eu não vou colocar a Catarina como isso, não. Apoio Catarina sempre recebeu de Belivaldo. E não me julgo no direito de achar que ela tivesse que me manifestar qualquer tipo de apoio, não. As pessoas não são obrigadas a agirem de forma A ou B. Simplesmente agem. Não me referiria a Catarina, mas eu tive um tratamento que me permita não ter que repetir, mas achei que foi um tratamento meio que frio, seco, né, por um membro do agrupamento extremamente importante, quando praticamente desdenhou do meu nome, ao ser questionado se eu seria candidato, o que acharia de uma pré-candidatura de Belivaldo, simplesmente respondeu como se não tivesse conhecimento nenhum. Você está se referindo ao prefeito Edivaldo Nogueira? Bom, quem disse, todo mundo sabe quem disse, né? Eu acho que naquele momento foi um trato frio, entendi com um certo desdém, né? Porque não precisava. Eu também tenho sentimento, né? O galeguinho é conhecido como meio bruto, quando tem que ser bruto, e às vezes eu entendo isso como sincero, porque eu sou extremamente sincero, eu não sei fazer arrudeio para enrolar ninguém. Quando tem que ser sim, é sim, quando tem que ser não, é não e ponto, tá entendendo? Então, confesso que me encabulei, me chateei e me recolhi a minha insignificância. E, de repente, eu fui procurado para discutir uma pré-candidatura a vice-prefeito, é o direito que assiste. Então, perfeito. Em relação ao PSD, eu não quero criar dificuldade para o partido. Eu acho que, se fosse dizer assim, bom, eu pretendo ser candidato, eu quero e vou aceitar. E aí, eu teria que agora discutir a retirada da pré-candidatura de Catarina. Não é justo. Eu não me acho melhor do que ninguém, não me acho no direito. Se eu quero seguir um caminho, eu agora tenho que encontrar qual caminho a seguir. Ela Belivaldo, a pré-candidatura dela e tem boa sorte, e eu seguirei com a minha, agora, em outra agremiação, se for o caso. Perfeito. Você já conversou com o governador Fábio sobre essa sua decisão? Já comuniquei que houve o convite, né, porque até então eu não tinha conversado com ele pessoalmente. Na segunda-feira agora que passou, nós conversamos. Coloquei para ele, apenas coloquei e disse, olha, eu estou lhe comunicando que houve isso. Estou lhe comunicando aqui oficialmente, como 2 amigos conversando,
Não quero que você me diga nada, e até mesmo porque eu não resolvi ainda. Até o final do mês eu devo estar decidindo sobre o que fazer, e aí sim eu venho lhe comunicar pessoalmente. A minha relação de amizade com o governador, ela está acima de questões de ordem partidária. Se amanhã eu tiver que sair do partido, a nossa relação, tenho certeza absoluta, que continuará a mesma. Até mesmo porque nós dois firmamos um compromisso com Sergipe. Quando eu enfrentei um processo de diálogo longo em relação à sucessão, à nossa sucessão, e optamos pelo nome em conjunto do fato de ele ser governador. Tínhamos outras opções, mas eu não sou do tipo que ajo sozinho. Eu converso, eu dialogo, mesmo brutinho, mas eu gosto de ouvir as pessoas e fiz isso o tempo todo. Todos foram ouvidos, todos tiveram o direito de conversar e chegamos a um consenso que acabou tendo um resultado positivo. Está aí, portanto, Fábio, governador. Meu caro Belivaldo, encerrando efetivamente, porque eu tenho um tema importante para dar continuidade aqui no Jornal da Fã, que é a educação, especificamente no município, que você pode até ser vice-prefeito aí no próximo pleito, ou pré-candidato a vice-prefeito, melhor dizendo, que é o município de Aracaju. Estamos aqui com o secretário Ricardo Abreu, pela primeira vez aqui nos estúdios, e quero recepcioná-lo aqui para a gente abordar o assunto. Lhe pergunto... Eu já desejo boa sorte com a entrevista dele. Competência não falta a ele, não. Lhe pergunto, fica alguma mágoa, utilizando-se da sua fala de sinceridade, de que é sincero e direto, fica alguma mágoa na relação com Edivaldo Nogueira? Não tenho mágoa de ninguém. Só que cabe a mim, cabe a Edivaldo, cabe a qualquer pessoa seguir o seu caminho. Sem que com isso nos coloquemos na posição de adversário. Eu apenas fiquei sentido, né, com a colocação que ele fez, muito dura. E encerrando, apenas repito, quando questionado no período em que estava governador e que coordenava a sucessão sobre Edivaldo Nogueira ser candidato a governador ou não, a minha resposta sempre foi um cidadão extremamente competente, um grande gestor, prefeito de Aracaju, portanto, mais do que preparado para ser candidato a governador. Não foi, ele sabe por que não foi. Né? Ele faltou por parte dele, ele fazia a parte dele, portanto, né, sendo um pouco redundante, ele não fez a parte dele, portanto, acabou não sendo candidato a governador. Bem diferente da resposta que eu ouvi. Foi quem? Belivaldo, candidato. Não tenho conhecimento de candidatura, de pré-candidatura do Belivaldo. Não precisava ele ter conhecimento de pré-candidatura. Bastava ele entender que nós, enquanto Belivaldo governador e ele prefeito, fomos grandes parceiros pensando em Aracaju e pensando em Sergipe. E eu sempre o respeitei, sempre o tratei como um cidadão de bem, um homem de bem, preparado para ser de governador a presidente da República. Eu não tenho nada, absolutamente nada contra o cidadão, nem contra o gestor, nem contra o prefeito Edivaldo Nogueira. Um grande gestor. Sempre fiz questão de acrescentar, muito embora ele tenha direito de não concordar, e apenas não gosta de fazer política. É complicado para fazer política. Então, eu lhe confesso, dentro das minhas crises de sincericídio, né, de que realmente eu não sei tergiversar. Fiquei triste, não gostei da resposta, entendi que foi um tratamento com desdém, mas está tudo certo, não tem nenhum problema em relação a isso. Nos encontramos segunda-feira na reunião, né, do Conselho Político. Eu trato ele bem e ele me trata bem. E assim a gente vai continuar sem nenhum problema. Meu caro ex-governador Belivaldo Chagas, bom cuscuz com leite e um bom resto de semana aí. Obrigado por essa entrevista. E daqui a pouco seguirei para Simão Dias. Um abraço, Belivaldo. Tá aí, portanto, Belivaldo Chagas com declarações exclusiva, impactantes.